ligou, é notícia. Eu recebo aqui no estúdio a doutora Marielza Ribeiro, médica. Marisélia Ribeiro, médica, secretária-geral da diretoria da Apruma, que é o Sindicato dos Professores da UFMA. E também está presente aqui o advogado da Apruma, ele é da assessoria jurídica da Apruma, Davi Teles, e nós vamos falar de um problema que envolve o Hospital Universitário Presidente Dutra. Há uma notícia aqui, publicada no blog de Wilson: Justiça suspende convênio entre UFMA e EBSER. E, professora, diz assim a notícia: uma liminar expedida pelo juiz federal José Carlos do Vale Madeira suspendeu a adesão da UFMA à EBSER. Essa pronúncia, EBSER? Isso. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que administraria o Hospital Universitário. Segundo a informação, eliminar uma vitória da Apruma. Por que, professor? Explique esse caso. Como se nós tivéssemos 5 anos de idade, porque eu confesso que não sei o princípio aqui. Boa tarde, mais uma vez, bem-vinda. Boa tarde, Sandro. Boa tarde aos ouvintes. Antes dessa decisão, explique o que estava acontecendo para a gente entender melhor essa decisão da Justiça. O governo, né, ele não investiu nos hospitais universitários o que deveria, né, e não fez com que houvesse concursos públicos para que substituísse ou para que desse conta daquele aumento de demanda nos hospitais universitários. Não só nos hospitais universitários aqui do Maranhão, mas nos hospitais federais, né, no Brasil inteiro. Então, o TCU, contra essa terceirização, né, porque entendia que tinha que ter concurso público, ele entrou com vários acordos obrigando que tivesse concurso. Como reagiu o governo? Criou uma empresa, né, pública de direito privado, que essa pela forma como tem a lei dessa empresa, né, é apenas com destino econômico, para poder gerir os hospitais. Então isso tirou da universidade a autonomia, né, de professores, de alunos e de técnicos administrativos de decidir sobre como deve acontecer o ensino, a pesquisa e a extensão dentro da universidade, dentro dos hospitais universitários, e a assistência. Como se fosse uma terceirização. É uma terceirização. Então ele tira toda a forma de gerir e passa por uma empresa que as pessoas pensam que vai, por ter um nome público, que será da mesma forma. Então o que aconteceu? O reitor da Universidade Federal do Maranhão, ao invés de passar pelos colegiados, né, o Conselho de Administração, que é aquele que decide, composto de professores, de representantes da sociedade, é aquele que decide sobre o convênio, se deve ser feito um convênio ou um contrato ou não. E também não levou ao Conselho Universitário, que é formado por alunos, por professores e técnicos e por representantes da sociedade, a decisão. Ele fez com base em uma reunião no Conselho de Administração do Hospital, que ele não tem essa importância e essa representação dentro da universidade. Ele usou isto para poder fazer um contrato, ou seja, dentro de uma situação que a gente não considera legal e considera desrespeitosa em relação à comunidade acadêmica e à sociedade que está lá representada nesses conselhos. Para ficar bem claro, vamos ouvir logo o Davi Teles, então. Não sei se seria o ideal a pergunta para o Davi, mas Davi, essa situação semelhante, ocorreu de forma semelhante em outros estados também? Na verdade, os questionamentos... nacionalmente o caso, vamos terceirizar... na verdade, os questionamentos jurídicos em relação aos possíveis... Boa tarde, desculpa, Davi Teles, boa tarde. Sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sandro. Os questionamentos jurídicos em relação à EBSER no Brasil, em vários estados, na verdade eles têm os mais diversos objetos, as mais diversas matérias que são baseadas em vícios específicos ocorridos nos processos de formação e de adesão da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e dos hospitais universitários respectivos. Isso era em todo o Brasil. A esta empresa. Na verdade, para ficar claro, isso deveria acontecer em todo o Brasil. Esse caso específico
desse vício aqui que nós conseguimos obstar na justiça, ele ocorreu especificamente no Hospital Universitário do Maranhão. Tá? Mas há uma ação direta de constitucionalidade já impetrada no Supremo Tribunal Federal, de abrangência nacional, que visa a declaração de constitucionalidade da própria Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, na verdade da lei que a instituiu, baseado em diversos princípios esculpidos na Constituição da República, inclusive o artigo 207, que prescreve a autonomia universitária em relação ao Poder Executivo. Então, a lei da EBSER, ela estaria ofendendo, antes de tudo, o próprio princípio de autonomia universitária, o que não afasta, não tira a possibilidade de nós, aqui no Maranhão ou em qualquer outro estado da federação, questionarmos os vícios formais de adesão dos respectivos hospitais universitários em cada um dos estados da federação a esta Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que foi o que ocorreu no caso. Agora, essa situação específica de não obedecer às normas universitárias tem acontecido apenas aqui. Então, a gente tem acompanhado em outras universidades que os reitores, a contragosto, ou tentando colocar de uma forma, controlar o conselho, ele tem levado ao conselho, porque respeitando que é o conselho que decide. No final... Ele é CONSAD o nome? É o CONSAD e o CONSUNE. Aqui a gente chama CONSUNE e CONSAD. Mas ele tem levado, sim, os outros reitores, porque a gente tem acompanhado, a decisão para os órgãos superiores da universidade. E o que não aconteceu em São Luís e no Maranhão, na Universidade Federal do Maranhão. Ele fez a adesão sem respeitar as normas universitárias, o que a Pruma considera uma atitude de autoritarismo, que isso vem se repetindo, né, em várias situações. A exemplo de não negociar com o Diretório Central Acadêmico, que terminou resultando numa ocupação da reitoria. Então, é essa forma que a reitoria ela tem reagido ao contraditório, aquilo que os professores não concordam ou que pelo menos querem debater melhor para entender a situação. Então ele não fez debate e aprovou de qualquer jeito num conselho de administração, sem que o assunto de tamanha importância, porque decide sobre formação e sobre assistência no hospital universitário, fosse levado para uma reunião sem estar na pauta. E quando as pessoas chegaram lá, foi uma situação, ou a gente aceita, ou é o fim do hospital universitário. Aí foi que a Pruma veio para o debate e tem entrado, através da sua assessoria jurídica, questionando essas irregularidades, né, que têm sido cometidas ao longo desse processo de convênio com a EBSER. A propósito desse autoritarismo de que a professora trata, é interessante observar o que o juiz da Quinta Vara Federal que concedeu essa antecipação de tutela, que se chama de liminar também, né? Que normalmente se chama de liminar, é que o doutor Madeira, ele fez questão de ressaltar este ponto na sua decisão. Isto é, ele diz claramente que a decisão de não levar ao Conselho Universitário ou ao Conselho de Administração da UFMA significa, antes de tudo, uma lesão aos próprios princípios de descentralização e de democratização da gestão universitária no Brasil, que no caso da UFMA está esculpido aqui no artigo 3º e no artigo 8º do próprio Estatuto da Universidade Federal do Maranhão, que diz claramente os princípios de gestão democrática e de participação dos segmentos da comunidade institucional, consubstanciados no artigo 8º do mesmo Estatuto. É o trecho em que o doutor Madeira, o juiz da Quinta Vara Federal, se baseou, se fundamenta para deixar bem claro que antes mesmo de ofender o artigo 14 e o artigo 17 do regimento, que tratam da competência do CONSAD e do CONSUM, antes mesmo disso, ele ofende o próprio artigo 3º e o próprio artigo 8º do próprio Estatuto da UFMA. Veja bem, o Estatuto é bem mais importante do que o regimento. O Estatuto é como se fosse a Constituição. Levando em consideração como se a UFMA fosse uma nação, o Estatuto é quem funda a universidade, que estabelece os seus princípios, a lei máxima, e o regimento vai regulamentar determinados aspectos desse Estatuto. Então, do ponto de vista estatutário, há uma determinação clara de princípios. Aliás, obviamente que isso decorre de um passado não distante de totalitarismo do Brasil, né, que se encerrou em 1985, onde as universidades federais, Brasil afora, não só as universidades federais, mas todas as universidades públicas, elas serviam tão somente para difundir e colocar em prática a vontade
do chefe do Poder Executivo, que naquela ocasião não era eleito democraticamente e não exercia o poder de forma legítima, portanto. Esse estatuto ainda é daquela época? Não, 1999. o estatuto é novo, ele, na verdade, ele traz os princípios já dentro de uma ordem constitucional democrática e por isso mesmo é que ele estabelece bem claramente que a gestão universitária no Brasil deve ser exercida a partir dos princípios da participação e da democratização desta gestão. Daí que cabe o papel dos conselhos. Isso, aí vem o regimento e aí vai, exatamente como você acaba de dizer, detalhar a competência do Conselho de Administração e do Conselho Universitário. O Conselho Universitário é o colegiado superior máximo da universidade, que diz aqui que tem como competência, como a professora já disse, claro, e está citado na decisão, de, entre outros aspectos, definir, estabelecer as diretrizes e planos para o desenvolvimento da universidade, decidir sobre as questões de ensino, pesquisa e extensão, deliberar originariamente o grau de recurso sobre qualquer matéria de sua competência, etc. Mas a competência do CONSAD, do Conselho de Administração, ela é ainda mais específica em relação a esse caso, porque lá no inciso 2 do artigo 17 está bem claro: fixar normas observadas as formalidades legais para a celebração de acordos, convênios e contratos. Ou seja, se a gente tem aqui um núcleo da ofensa que esse ato administrativo perpetrou, é esse o núcleo normativo que foi ofendido aqui. O inciso 2 do artigo 17 do Regimento Geral da UFMA. Né?